irmã dela, da Pri. Vocês conhecem a Pri? De vez em quando ela quer passar lá por casa, né? Nós conhecemos a Pri. Como conhecemos? Hoje nós vamos estar aí falando um pouquinho sobre a preguiça. Irmãos, como eu tenho aprendido esses dias. E como a gente tem passado por provas. Como a gente é provado. Eu fico falando, eu sempre tenho o costume de dizer isso. Aquilo que a gente aprende, nós somos provados naquilo. Amém? E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da preguiça. O que é essa preguiça? Aí você tira as coisas. Não olhe para o irmão do lado, viu? Não precisa. Não olhe para o seu esposo, não cutuque a sua esposa. Fica assim, ó, né? Que a gente, às vezes, né, se identifica com algumas coisas, né, irmãos? Eu confesso que, quando eu preparava essa mensagem, eu falei, Jesus, toma conta. Tem umas coisas que a gente precisa consertar. E olha, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que está nos dando essa rica oportunidade de nós aprendermos. Amém? Eu vou pedir para que a Duda coloque ali Provérbios 24, 30, 34. Nós vamos ler junto ali no telão. Que a minha Bíblia é um pouquinho diferente, talvez da sua, mas nós vamos ler do versículo 30 ao 34, a palavra de Deus, que diz assim. Amém? Quem não achou pode olhar no telão. Diz assim: passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento. E eis que toda estava cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas, e a sua parede de pedra estava derribada. 32. O que tendo eu visto, o considerei, e vendo-o, recebi instrução. Um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos, outro pouco, para estar deitado. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Assim sobreviverá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Muito bem. Agora eu quero que a Duda coloque lá em Provérbios 26. Nós vamos ler do 13 ao 16 também. Olha, irmãos, o que a palavra está dizendo já, né? Vamos lá. 26, 13. Olha, irmãos, quando eu li, eu tive vontade de rir. Sinceramente. Porque a palavra, às vezes a gente chega a falar, nossa, como a palavra ela é engraçada, né? Até faz a gente rir. Olha ali. Diz o preguiçoso. Um leão está no caminho, um leão está na rua. Como a porta se revolve nos seus gansos, assim o preguiçoso na sua cama. Ele está lá na cama e está gritando, tem um leão lá fora, está vindo um leão. Olha só, o preguiçoso esconde a mão no seio, enfada-se de levar a sua mão à boca. 16. Ou seja, irmãos, o preguiçoso, ele coloca a mão aqui, ó, e ele tem preguiça de fazer isso. É isso que a Bíblia está dizendo em outras versões. O preguiçoso não quer nem levar a mão até a boca, tirar do peito e pôr na boca. Olha o que a Bíblia está dizendo. Mas sabe ao preguiçoso, a seus olhos, do que 7 homens que bem respondem. Certo? Depois a gente lê o outro versículo, tá bom? Então, irmãos, por que eu li esse versículo? Porque a Bíblia, ela já é clara. Se nós pegarmos esses versículos e nós formos esmiuçar, ler, Deus está ali, a palavra está falando do preguiçoso, da preguiçosa. Quando eu falar preguiçoso, entenda preguiçosa também, tá? Para vocês não acharem que eu sou muito feminista e defendo as feministas, nada disso.
O gênero vale para os dois. Então, irmãos, vamos entender o que é a preguiça. O que é ser um preguiçoso, né? É a falta de vontade de agir. Você quer só estar dormente, ser aquela pessoa entediante, ficar ocioso, certo? Né? Evita esforços físicos. Evita ter esforço físico, certo? Ou mental, preferindo o descanso, ou estar na atividade. Esse é o preguiçoso, né? Tem falta de motivação e baixa energia. Você conhece alguém assim? Não, olhe do lado. Você conhece alguém assim, irmãos? Responda para você mesmo, né? Diante da sociedade, ele se compromete porque não tem uma produtividade. Na relação de trabalho não tem, é muito parado, é muito preguiçoso. Isso é um preguiçoso, né? Mas existe alguns tipos de preguiça, irmãos, né? Que às vezes a gente surpreende. Existem trocentas, mas eu trouxe as mais comuns, para a gente ver se nós estamos se identificando com isso. Mesmo porque a palavra não veio à toa, né? Deus quer nos ensinar com isso. Vocês já viram falar da preguiça, que ela tem o nome de procrastinação? Quem sabe o que é procrastinação? Irmãos, essa é uma preguiça em que simplesmente a pessoa sempre adia, ela sempre procrastina aquilo que ela tem que fazer. Vocês já viram aquele ditado, nunca deixe para amanhã? O que pode se fazer hoje? Mas nós não entendemos assim. Às vezes a gente fala, sempre deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E procrastinar queira ou não, irmãos, às vezes a gente não acha que mas é sim. É preguiça de enfrentar e resolver. A gente vai deixando, e aí quando você percebe, você está no 1 minuto dos 45 tempos para o juiz apitar, e você está lá desesperado, querendo fazer um gol. E aí você está ali, você procrastinou tanto. A procrastinação é algo muito sério na vida da gente, irmãos, em todas as áreas da nossa vida. Eu digo isso porque eu já fiz isso, irmãos. Quem nunca fez? Coisa que a gente podia resolver, nós deixamos, não, sempre, amanhã eu faço, amanhã eu vou, amanhã eu faço. E vai passando o tempo. Só que isso, se a gente for ver, inconscientemente, a procrastinação é uma maneira de você enganar o seu cérebro de que você vai fazer. Existem hormônios dentro de nós, a dopamina, a amígdala, que são hormônios que reagem nessa hora da atividade de você fazer. E quando você procrastina, você mostra para ele, para o seu cérebro, de que você tem tempo para resolver aquilo, e aí você falsamente engana ele. E naquele momento você sente prazer. Porque a dopamina foi enganada. Ela foi ludibriada por você, porque o seu cérebro a enganou. Mas, na verdade, ela está lá. E aí vem um outro hormônio da preocupação depois, aí você vai ver quanto é difícil. Então, irmãos, a preguiça, ela anda de mão dada com a procrastinação. Se você é uma pessoa que costuma fazer isso, vamos nos corrigir, irmãos. Às vezes, não é para atacar ninguém. Às vezes, a coitadinha da esposa pede. Vai lá, troca aquela lâmpada para mim. Depois eu troco. Vai lá, deixa de ficar aí na frente da TV, troca a lâmpada. Depois eu troco. E o que está fazendo? Está ocioso, alimentando o seu momento a sós com ele mesmo. Aí a mulher fica nervosa, né, Tati? A mulher vai lá e troca a lâmpada, e aí vem lá, eu ia fazer hoje, mas você já fez. Isso é procrastinação.
Muitas vezes é o contrário que acontece. E isso é preguiça. Isso faz parte da preguiça. Irmãos, e sem pensar, a gente faz muito isso, não é, gente? A gente faz muito isso. E aí o que acontece? As crianças estão crescendo e estão vendo os pais fazerem isso. Aí você fala, vai catar os brinquedos agora. Depois eu cato. Depois eu faço. Né? Por quê? A gente às vezes não tem autoridade para cobrar aquilo que a gente não faz. Não é? Então, irmãos, infelizmente, a preguiça anda aí de mão dada com a procrastinação. Irmãos, a pessoa que é preguiçosa, ela duvida da sua própria capacidade. Ela duvida da sua própria capacidade. Como assim, Cidinha? Será que eu consigo? Vocês já ouviram isso? Acho que ninguém nunca disse isso aqui. Mas aí surge, e ela começa a duvidar dela mesma. Vem aquela preguiça de querer provar que ela consegue fazer, e ela começa a duvidar dela mesma. Ah, porque vai cansar. Eu duvido, Cidinha, se você consegue correndo daqui até lá na porta. Será que eu consigo? Ah, não. Imagine que dor nas pernas, dor no joelho. Ah, não vou conseguir. Deixa para fulano. O preguiçoso, ele olha para ele mesmo, e ele vê que ele não tem capacidade. Ele duvida dele mesmo, de que ele é capaz. Isso é preguiça, irmãos. Isso é preguiça. Sabe, são detalhes que a gente sabe que é, e às vezes a gente convive com isso. A preguiça, o preguiçoso também, ele vive numa inatividade. Isso é preguiça. A pessoa que não quer fazer nada, ela não quer participar de nada, ela não quer ir passear, não. Eu só quero ficar em casa. Aí vamos lá, vamos tomar um sorvete. Não, eu estou cansado. A pessoa, irmãos, preguiçosa, ela é inativa. Ela só quer encostar. Ai, se tivesse mais de uma rede na minha casa, eu saía daquela e deitava naquela, depois eu ia para aquela e voltava para essa. Isso é vida de preguiçoso. Irmãos, Deus está olhando para isso. É sério. Senão não estava nos 7 pecados. A preguiça tem tomado a vida de muitas pessoas. E às vezes a gente tem assim passado desapercebido. Quantas vezes vocês já viram pregar sobre a preguiça na igreja? Irmãos, eu não sei dizer se eu já ouvi pregar sobre preguiça especificamente. Sobre o que nós estamos falando nesses dias. E continuando. O engraçado é que o preguiçoso, ele se esforça demais o máximo para fazer, irmãos, serviços inúteis. Aí ele fala, estou cansado, eu só faço, mas você vai olhar, a pessoa não fez nada, e está cansado. Eu pego no pé do meu sogro, gente, meu sogro é uma bênção, não tem como eu não falar dele, a gente se diverte muito com ele, todo dia que eu chego eu falo para ele, já vai dormir, ele, estou numa canseira, e não fez nada o dia inteiro. Aí eu falo, nossa, já está dormindo? Ele, trabalhei tanto hoje. Trabalhou nada. Ficou sentado o dia inteiro. Então, às vezes, irmãos, o preguiçoso, ele é assim. Sabe, ele quer ter o tempo com ele e faz as coisas sem sentido. Coisas que não têm importância. Ele cansa muitas vezes de ficar sentado na frente de uma TV. Levanta de lá com a dor nas costas. Amada, Tati, faz uma massaginha aqui, porque eu estou com dor nas costas, de fazer coisas inúteis, coisas que não têm crescimento, coisas que não têm proveito, mas porque é fácil, eu não preciso ter esforço para fazer isso. Sabe, irmãos, eu vi um vídeo, eu ri tanto. O cara colocou, eu achei muito criativo, né? Ele pegou, irmãos, colocou uma vasilha assim, ele amarrou uma corda numa colher e ligou no ventilador. Aí o ventilador ia para lá
abria a boca e fazia. Eu ri tanto disso, mostrei para o Fábio, eu falei assim, gente, o que é isso? Será que isso é de verdade? Eu acho que não é, irmão, não pode ser, não pode ser. E eu fiquei assim pensando, eu falei, o cara é criativo, mas, né, para que isso, né? Então, irmãos, assim é o preguiçoso. E tomara que você não se enquadre nessas que eu estou falando aqui. O preguiçoso, irmãos, ele não quer pensar, ele não quer raciocinar. Se você tiver que mandar ele fazer alguma coisa, que ele tem que raciocinar, irmãos, não peça. Não vou fazer porque eu não consigo, sabe? Olha, faz isso aqui para você exercitar. Ai, eu não consigo. Ai, não dá. E a gente sabe que dá. Consegue fazer. Mas o preguiçoso, ele não quer fazer, porque ele acha que isso vai trazer um peso. Quantas vezes você já ouviu a seguinte frase: eu sou velho demais para isso. Isso é desculpa do preguiçoso. Por que você não vai fazer uma faculdade? Por que você não vai aperfeiçoar no seu curso? Faz um curso técnico, vai estudar. Abre lá vende pão na sua casa, salgado. Faz alguma coisa. Eu estou muito velho para isso. Meu tempo já passou. Sabe, irmãos? O preguiçoso, ele tem resposta para tudo. Eu não sei se Deus está falando com alguém aqui hoje. Porque muitas vezes, irmãos, nós somos assim. Quantas vezes eu já falei que eu não tinha idade para certas coisas? Eu não tenho mais idade para isso. Eu não vou. Eu não tenho mais idade para isso. Né? Mas a gente precisa vigiar. Que tem coisas que nós estamos deixando a preguiça tomar conta. Estamos dando desculpa. Amém? Os irmãos estão me entendendo? Estão conseguindo entender? Irmãos, e quando se trata da nossa área espiritual? Será que nós somos preguiçosos espiritualmente? Será, irmãos, que nós somos preguiçosos espiritualmente? Quando nós somos preguiçosos, quando a preguiça toma conta da nossa vida espiritual, irmãos, o nosso crescimento na fé e no nosso interior, ele cai lá embaixo. Existe sim preguiça na nossa área espiritual, sim. As nossas orações, muitas vezes o preguiçoso, ele negligencia a oração. É tanta preguiça que eu não consigo orar. Eu estou tão cansado que eu não consigo ajoelhar. Dói as costas, dói o joelho, dói os braços, dói tudo. Irmãos, e a gente começa sem pensar. A preguiça não deixa a gente orar em casa. A preguiça não deixa a gente orar mais na hora do almoço. A gente já não ora mais na hora do jantar, agradecendo a Deus. Vai passando os pequenos momentos que a gente queria ter com Deus. Já não se tem mais e está tudo certo. Eu não estou sentindo falta disso. Mas a preguiça espiritual, ela está ali alojada. E nós não estamos vendo muitas vezes. Às vezes a preguiça é de estar no culto. Porque às vezes, irmãos, eu entendo que na casa da gente é corrido. Eu entendo que às vezes em casa tem criança correndo para lá e para cá. Tem crianças elétricas, que é uma bênção, né? E aí você fica pensando assim, que tempo que eu vou fechar o olho para orar aqui? Não tem como, o menino cai da escada. Acontece. Eu entendo. Mas o que eu quero te dizer, irmãos, que nós temos 3 cultos na semana. Nós temos a terça, nós temos a quarta e nós temos o domingo. Talvez você não consegue na sua casa, mas quando você vir para o culto, as 2 horas que você tem aqui de adoração, se derrame.
porque a tia vai cuidar dos seus filhos. Se derrame para valer, porque se você não tem tempo lá, Deus está te dando esse tempo na casa dele. Só que aí que a gente faz, estou cansada demais, a preguiça não deixa nem eu ir para a igreja. E aí a gente não vem. Aí eu não vou na terça porque, estou cansado. Eu não venho na quarta porque eu também estou cansado. Juntou a canseira de ontem com a canseira de hoje, não dá. E domingo eu preciso descansar. E quando a gente menos espera, irmãos, a preguiça alojou nas nossas costas. E a gente não tem mais disposição, nem ânimo para vir na igreja. Aí sabe o que causa? O isolamento entre os irmãos, a ausência do irmão. Você já não consegue mais ter aquela intimidade de chegar aqui como os meninos ali, né, que eles têm umas intimidades, eles chamam o outro de chefão, fiotão, e aí vai, né, amendoim, paçoquinha. Com o tempo, esse isolamento perde essa intimidade. Por quê, irmãos? Quem começou com isso? A Pri é culpada. A Pri que a gente estima, que a gente alisa, que a gente cuida. E sem pensar, ela está arrumando o lugarzinho dela nas nossas costas. E quando a gente se distancia, irmãos, pode ter certeza dos irmãos, da comunhão da igreja, a gente se distancia de Deus. Não adianta falar, eu estou bem com Deus. Não, porque quem está bem com Deus, conforme nós ministramos domingo de manhã, mostra frutos. Frutos de crescimento, frutos de bondade, fruto de união. Então, a preguiça, ela vem causar tudo isso na nossa vida. Glória a Deus. Irmãos, às vezes a preguiça é tanto na vida de uma pessoa, que ela é incapaz. Ela começa a ler a Bíblia. Depois eu leio. Não consegue decorar um versículo porque ela fala, eu não sou capaz, eu já estou velho. A mente não ajuda mais. Irmãos, isso não é desculpa. Quantos conheceu a irmã Maria Gonçalves? A irmã Maria Gonçalves tinha o cabelinho branquinho, mas ela conhecia a palavra, ela não sabia ler, ela não sabia escrever, mas ela tinha ouvido, e ela ouvia, e ela decorava os versículos, e ela citava os versículos. A irmã Judite, ela não tem leitura, mas ela vem assistir o culto, ela escuta e ela cita palavras, ela cita versículos. Irmãos, tem pessoas que sabem ler, sabem escrever, Deus deu condições, mas a pressa está nas costas. Não tem como Deus abençoar se nós não nos livrarmos desse espírito maligno que é uma preguiça. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela é bem clara. Nós precisamos parar e rever, irmãos, como é que anda a nossa vida. Se o que está acontecendo comigo, eu entendo, irmãos, que muitas vezes não é preguiça, é canseira mesmo. Eu entendo que às vezes nós estamos cansados. Eu entendo, mas não pode, irmãos, deixar que isso vire rotina na nossa vida. Porque cada vez mais que nós damos esse lado, a preguiça fala mais alto e nós não conseguimos dominá-la. Porque a preguiça, ela precisa ser dominada por mim e por você. Você quer ver como dá certo? Você fala assim, essa semana eu vou decorar um versículo. Aí você lê ele. Aí amanhã você fala, estou com preguiça. O quê? Eu vou ler. Eu vou no banheiro, pego o papelzinho, leva lá, leia. Em vez de levar o celular, leva o papelzinho e decora. Aí você fala, tomou, Prê? Venci você, eu sei um versículo de cor. Aí você vai criando hábitos e você vai quebrando. Você tem vontade de fazer um curso, você tem vontade de ter experiências maiores, e você está dizendo, eu não posso. Você pode sim. Nós nunca estamos, meu irmão, vivendo em tempos em que está tão fácil alguém estudar. Está tão fácil você ser alguém. Não queira simplesmente, eu fui chamada só para cuidar dos filhos. Amém.
Mas enquanto você está lá cuidando dos seus filhos, estude a Bíblia. Pega na internet, YouTube, onde tem cursos que ensinam mulheres, cursos, e ali você vai vendo, e leia, participe de palestra, como uma mulher sábia elogia o marido. Vai fazendo essas coisas, irmãos. Nós precisamos colocar a preguiça embaixo dos nossos pés. A preguiça tem destruído lares, tem destruído famílias, tem destruído jovens, tem destruído adolescentes. Ela é séria, irmãos. Glória a Deus. Confronte a preguiça. Confronte. Você vai chegar do serviço cansado, ela vai falar no seu ouvido: fica em casa, toma aquele banho, barulho da água, aí você toma um banho, põe o pijama e se joga no sofá. Aí você vai falar para ela: está amarrada em nome de Jesus. Eu estou indo para o culto, quando eu chegar eu faço isso. Você dominou. Você precisa confrontar. Irmãos, deixa eu contar para você algo. Deixa eu contar algo que aconteceu enquanto eu estava estudando esse texto. Quando eu estava lendo a respeito de preguiça, porque quando me foi dado o tema, eu nem pensava que eu ia falar sobre preguiça. Não estava no meu cronograma. E aí, irmãos, eu orei, eu vim aqui várias terça-feiras que nós estávamos, e eu pedia para o Senhor me dar a palavra, me dar a direção. E uma dessas noites antes, eu já tinha preparado mais ou menos aqui o que eu queria falar. E teve uma parte em que eu pedi para o Espírito Santo. Você veja como é importante você ser dependente do Espírito Santo. E aí eu fiz a minha oração, fui dormir, e eu tive um sonho. E foi muito engraçado esse sonho. Essa parte ainda não estava no meu esboço, porque eu vou escrevendo, sabe, irmãos? O pastor fala ali, eu arranco o meu caderninho ali, anoto, falo: isso aqui dá para pôr. Só não sei como daí na hora de montar a gente encaixa, mas é assim que nós pregadores fazemos. Isso aqui é interessante, tem a ver com o que eu estou... Aí você já anota, né, Val? É assim que a gente faz. Aí, irmãos, eu tive um sonho. Foi tão real esse sonho. Do sonho, eu estava numa casa, e era uma sala muito bonita, muito espaçosa, toda blindada, assim com blindex, não é blindada que fala, com blindex de vidro. E quando eu olhava, eu via, olha só, irmãos, como tem a ver, como o Espírito Santo fala, e ele usa aquilo que você compreende. Eu olhava para uma parede de vidro, do lado de fora, e ali eu olhava, tentava ver, e eu via vários bichinhos preguiça. Vocês sabem o que é bicho preguiça? Eu via vários assim, sabe quando você gruda com ventosa assim no vidro? Era assim que eu via eles. E aí, no sonho, era tão real, irmãos, aquilo. E eu comecei a andar perto deles, assim, eu cheguei perto. Quando eu cheguei perto, que eu olhei, aqueles bichinhos se transformaram em demônios. Em demônios. Olha, arrepia. Irmãos, eles transformaram o rostinho deles, que é bonitinho, virou uma coisa horrível. Eles mostravam os dentes horríveis. E aí eu pulei para trás e falei: o sangue de Jesus tem poder. No sonho. E aí nesse sonho eu olho e eu vejo uma fileira. Era homens e mulheres intercalados. E eles falavam assim para mim, assim: você pode deixar nós pegarmos os nossos bichinhos? Eles são nossos bichinhos de estimação. E aí eu perguntei para eles: e quem são vocês? Eles falaram assim: nós somos espíritas. Nós viemos buscar o que é nosso. Aí, irmãos, no sonho eu fiz assim: passa, pode passar. Cata tudo aí que é seu, leva embora, pode ir levando. E eles catavam, irmãos. Eu via é como se eu estivesse vendo o sonho. Eles catavam aqueles bichinhos com amor e carinho e levavam. E quando eles passavam perto de mim, os bichinhos faziam querendo me agarrar. E aí eu acordei e falei: Senhor, eu não imaginei que fosse tão sério assim a preguiça. E o Espírito Santo começou a falar comigo naquela madrugada. O Espírito Santo falava assim: filha, é tão sério. É tão sério. Daí, irmãos, eu fui pesquisar
Aí o Espírito Santo começou a me dar a direção. E eu falei assim, será que existe algum demônio que é o demônio da preguiça? Irmão, existe sim. Eu não sabia. Não sei se você sabia que existe, mas existe, ele tem nome. Eu até marquei aqui. Ele chama Belfegor. Eles dizem, eu vou ler aqui o que eu achei sobre isso. Na tradição demonológica, o demônio da preguiça existe sim, e é conhecido como Belfegor. Ele é um dos 7 príncipes do inferno, representando a inércia, a procrastinação e a recusa em alcançar o conhecimento e realizar o esforço. Ele é descrito como um anjo que foi expulso do céu, né? E aí eles vão falando várias coisas dele. E aí, irmãos, ele foi, sabe qual que é a figura desse, lá na mesa dos espíritos, dos macumbeiros, lá do povo? Ele faz parte do altar deles. E lá ele é representado por um velho, barbudo, sentado numa privada. Me arrepia. Irmãos, quando eu vi essa parte, aí eu corri escrevendo no meu caderno. Falei, Jesus, estava faltando isso. E eu não posso deixar de dizer à igreja. Eu não gosto de dar ênfase para demônio, irmãos. Eu não gosto de ficar pregando e falando, eu não dou. Ele não tem esse direito. Na casa do Senhor é o nome do Senhor que tem que ser exaltado. Mas ele tem camuflado, ele tem tentado se esconder para que a gente não veja. Mas o Senhor foi tão lindo, irmãos, que ele me mostrou em sonho. Ele falou, filha, existe sim. E é por isso que tem que ser repreendida a preguiça em nome de Jesus. É por isso que o Senhor está nos trazendo, irmãos, para estudos novos, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento. Se o teu filho, se dentro da tua casa, você tem, mas esse menino é um preguiçoso, mas essa menina é uma preguiçosa, peça perdão ao Senhor e abençoe o teu filho, porque você está dando legalidade para esse velho, sentado numa patente, que eles falam que é na patente, na privada, agir na vida do seu filho. E tem coisa, irmãos, que não é para essa menina não lava louça, isso é uma preguiça. Eu já ouvi isso na minha adolescência. Nós já ouvimos, nossos pais não tinham sabedoria. Mas, irmãos, Deus está nos ensinando. E isso é muito sério. Nós estamos vendo igrejas preguiçosas, igrejas que estão com preguiça. Não é por causa do pastor, é porque a igreja, quando eu falo igreja, eu estou falando de pessoas. Nós estamos dando muito lado para a preguiça, irmãos. É gostoso ficar sem fazer nada. É gostoso você ter alguém que sempre faça para você. Ai, estou com uma dor aqui, pastor, ora por mim. E o pastor vem e ora, usa a fé dele, e através da fé dele é curado. E você só toma, só engole, só engole. Deus nessa noite está nos despertando para você rever os seus sonhos, os seus planos. O que é que está parado aí que você diz, eu não consigo? O que é que está parado aí que você está dizendo, eu sou muito velho para isso? O que é que está parado aí que você está dizendo, eu não consigo, a minha vontade? Irmãos, tem pessoas que passam o dia inteiro deitado, e ainda fala assim, eu não sei de onde vem essa canseira, esse cansaço. É uma coisa inexplicável. Você já ouviu alguém dizer isso, irmãos? Eu já ouvi. É um cansaço que eu não sei explicar de onde vem. Sabe, irmãos, se alguém disser isso para você, se você puder, ore por ela. Ore por ela. Olha para dentro da sua casa a partir de hoje. Chega na sua casa
e dá uma olhada, porque o Espírito Santo vai te incomodar. Dá uma olhada. Olha, aquilo ali faz 1 ano que está ali sem fazer nada. Hoje eu vou dar um jeito, vou mexer nisso aqui. Olha isso aqui, nossa, olha irmãos. A semana passada eu estava conversando com um cliente, e essas chuvas que deu, e ele falou assim: ai, minha mulher fica brava comigo, Cida, porque está vazando água lá na parede, e desce água dentro de casa, e está molhando o gesso, aí molhou tudo o carpete, e está fedida a casa, e ela fica brava comigo, fica xingando eu que eu tenho que subir em cima, eu vou subir em cima da casa para ver. Aí eu olhei para a cara dele e falei: Misael, mas está entrando água na sua casa, está vazando alguma coisa. Mas não é dele, é porque está chovendo, eu vou subir em cima de casa. Às vezes a gente pode resolver coisas, mas a gente procrastina as coisas. E a bênção não acontece. E Deus fica impedido de agir. Na nossa vida espiritual, irmãos, quantas vezes Deus quis fazer por nós, mas a procrastinação fez com que nós perdemos a bênção. Você me desculpa dizer isso, mas é o que o Espírito Santo está falando no meu coração. Talvez aquele dia Deus tinha algo tão lindo para te entregar, mas você preferiu dar lado para a preguiça. E o anjo passou, e a bênção passou. É por isso que muitas vezes, irmãos, a gente fala assim: nossa, uma coisa que eu não vou me prolongar mais, mas uma coisa assim que eu li, estava lendo um autor que falava sobre a preguiça, e uma coisa assim que ele fala, que eu achei muito interessante, é que ele fala assim que Deus, não sei se você já observou isso, Deus, Ele abomina os preguiçosos, porque Deus, Ele não chama, irmãos, aqueles que não querem compromisso. Às vezes você olha e fala assim: a Tati é diaconisa, a Tati é nas mulheres, a Tati dá conselho. Mas por que tudo da Tati? Se o fulano lá não está fazendo, está sentado lá, podia mandar fulano. Mas Deus não chama quem não tem compromisso, irmãos. Deus não chama aqueles que têm preguiça, não adianta. Não adianta, às vezes a gente começa a ser julgadores. Mas por que não chama lá? A pessoa chega na igreja e fica lá. E o outro tem 10 cargos. Eu falei para o pastor Toninho que eu vou querer férias. Ele deu as costas por resposta. Não tem férias, filha. Não tem férias. Uma vez servo, sempre servo. E eu compreendo isso. Como compreendo? Porque, irmãos, é difícil muitas vezes você deixar a sua família comemorando o ano novo com fogos, rojões, carne assada, costela na hora da virada, e você de joelho. Não é fácil, mas eu te garanto, a recompensa que eu vou ter não se compara a um espeto, a uma carne, não se compara. Deus está nos últimos dias, irmãos, conforme foi dada a abertura aqui hoje. Deus está preparando um povo, porque nesses últimos dias, irmãos, a vida tem sido tão fácil, a internet tem sido tão fácil, que os nossos jovens não precisam mais ir na biblioteca como eu fazia. Ficar meio período numa biblioteca estudando um livro, lendo um livro para tirar uma resenha de um livro. Se hoje eu posso entrar no chat GPT e dizer para ele o que eu quero, ele me dá tudo. Se eu escrevo uma redação horrível de português, jogo lá e ele corrige certinho. O mundo tem contribuído para que as pessoas tenham preguiça. E esse inimigo, esse adversário, esse demônio da preguiça, que eu não conhecia, ele está sorrateiramente nas coisas que a gente não vê. Então hoje, irmãos, que você possa sair daqui crendo
pedindo a Deus que te ajude, que abra os seus olhos para a tua família. Ontem eu ministrei aqui sobre eu e minha casa servirmos ao Senhor, e a ênfase que o Espírito Santo deu para nós foi eu. Quando Josué escreveu, ele escreveu: minha casa serviremos aos, nós da minha casa serviremos ao Senhor. Ele disse: eu, em primeiro lugar você, e depois a sua casa. Hoje você está aprendendo. Talvez hoje você não é o preguiçoso. Talvez hoje a tua vida está perfeita. Mas de repente dentro da tua casa, do teu lado, existe pessoas, irmãos, que inconscientemente estão sofrendo da famosa E Deus está te dando sabedoria hoje para ajudar. Eu não sei quem, mas Deus sabe. E o Senhor vai te dar sabedoria. Amém? E eu quero, irmãos, encerrar lendo Provérbios capítulo 6. Quero que você olhe comigo lá. 6. Esse versículo é tão conhecido. E eu quero que você, em nome de Jesus, leve para a sua casa. Se você não prestou atenção em nada do que eu falei aqui, e você levar esse versículo para a sua casa, já é uma bênção. Nós vamos ler até o versículo 11, tá, Duda? Diz assim: vai ter com a formiga o preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, a qual não tem superior, nem oficial, nem dominador, ela não tem ninguém para mandar nela. Mesmo assim ela prepara no verão o seu pão, na cega junta o seu mantimento. O que a palavra está dizendo? Que ela se prepara para não passar necessidade. Aí vem a palavra e diz: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco de tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Até 11, né? Irmãos, essa palavra nos ensina. Olhe para a formiga, desse tamanhozinho, mas ela nos ensina. Não tem ninguém falando para ela: trabalha, 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 vamos lá, pega ali, senão você vai tomar uma chicotada. Não tem ninguém. Isso quer dizer que nós não precisamos de ninguém mandando a gente fazer isso, aquilo. Isso tem que partir de nós, da necessidade da minha casa, da necessidade da minha família. Olha, irmãos, e fala o que eu posso, eu e a minha esposa, fazermos para que o nosso lar seja bênção. O que ela pode me ajudar, o que ele pode ajudar. Unidos, irmãos, a gente vence esse espírito da preguiça. Lembra da formiguinha? Ela trabalha incansavelmente. Assim tem que sermos nós, irmãos. Termos planejamento. Trabalha, guarda R$100 por mês. Você não sabe o dia de amanhã. Não posso guardar 100, guarda 50. No fim do ano você vai ter 50, você tem um dinheirinho. Dá para ir passear com sua família. Nós precisamos, irmãos, ser sábios. Que na nossa sabedoria o Senhor vem e acrescenta bênçãos. Não tem como o Senhor abençoar o preguiçoso. Amém? Irmãos, que Deus abençoe sua vida. Eu quero te convidar a ficar de pé. E já quero passar a palavra. E depois eu já quero passar a palavra para a pastora Débora. Mas antes eu quero orar sobre esta palavra. Eu sei que hoje nosso culto não foi de muito glória, não foi de muito aleluia, mas eu creio que Deus falou com você da mesma forma. Então eu quero que você agora, irmãos, em nome de Jesus, que você possa pensar na sua vida. E eu vou orar para que o espírito de preguiça saia da sua casa, da sua vida, da onde quiser que ele estiver tentando, sabe, irmãos, entrar, para que as brechas sejam fechadas. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós aprendemos nessa noite, Senhor,
sobre, Senhor, a preguiça, o quão ela faz mal à nossa vida, o quanto ela nos faz, Senhor, a parar no meio da caminhada. Deus, e nós aprendemos aqui, Senhor, o que está por trás de tudo isso. Pai querido, a preguiça não vem sozinha, ela traz sim um demônio ali por trás, tentando dominar a nossa vida, tentando nos parar, tentando dizer que não somos capazes, muitos sonhos que morreram, muitos planos adiados, por conta de uma preguiça. Deus querido, vai quebrando agora, em nome de Jesus, essa pessoa, Pai, que fica ociosa, num sofá, sem fazer nada, de frente para uma TV, Pai querido, vai tocando, Senhor, dá um despertamento, Senhor, Deus querido, dá entendimento, Pai. Deus, se porventura, Senhor, na nossa casa, no nosso lar, estiver ali alojado, as preguicinhas, Senhor, querendo, Pai querido, entrar nas brechas, Senhor, que o Senhor vem agora tapar, Senhor, todas as brechas. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de preguiça desta igreja, Pai querido, toda preguiça espiritual, em nome de Jesus, vai quebrando agora, Pai. Eu coloco nas tuas mãos, Pai, para que nós possamos ter um povo sarado, uma igreja sarada, uma igreja forte, avante, pronta a trabalhar, ó Deus, pronta a estar na tua presença. Espírito Santo, vai fortalecendo aqueles sonhos adiado, aquela procrastinação dentro dos lares, em nome de Jesus, ó Pai, vai quebrando agora, nos dá entendimento, Senhor, traz a nossa memória, traz a nossa mente, Pai, se alguma coisa estiver ali, Senhor, nos atrapalhando, e nós não estamos conseguindo enxergar, ó Pai, porque de repente, aquilo já virou rotina, já virou parte da nossa vida, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa nos dar discernimento, possa nos dar sabedoria, Pai, para que possamos te glorificar com a nossa vida de obediência, com a nossa vida, Senhor, porque sabemos que o trabalho, ele é digno, sabemos que estar trabalhando é digno, sabemos que é o Senhor quem nos tem dado forças, Pai, é o Senhor quem nos levanta todas as manhãs, ó Pai, para nós, Senhor, irmos atrás do nosso pão de cada dia. Por isso, Senhor, tira a preguiça, tira, Senhor, meu Deus, quantas pessoas que têm perdido empregos, ó Pai, porque não consegue, Senhor, ser pontual naquilo, Senhor, ser pontual nos horários. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha nos cobrir com o Teu sangue, que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha nos fazer pessoas diferentes. E eu digo que toda preguiça, qualquer área que seja, eu digo agora, em nome de Jesus, eu te repreendo, espírito de preguiça, espírito de preguiça, em o nome de Jesus eu te repreendo. Tu és poderoso, Senhor, Tu és poderoso, Pai, e nós não aceitamos nas nossas costas essa denominação chamada preguiça. Em nome de Jesus, nós somos libertos pelo sangue do Cordeiro, nós somos libertos pelo sangue do Cordeiro. Eu e minha casa, nós somos libertos da preguiça pelo sangue de Jesus. Eu e minha casa, nós somos libertos pelo sangue de Jesus, e toda preguiça está repreendida em o nome de Jesus. Amém e amém. Você crê? Aleluia. Débora.